Seja bem-vindo ao nosso tempo de devocional juntos. E nossa meditação hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, no versículo 3. A Bíblia fala que, estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, Deus chama Samuel e ele disse: eis-me aqui. A palavra diz que ele logo se levanta, ele corre, ele vai até Eli. Ele está pensando que é Eli chamando ele, mas era a voz do Senhor chamando por Samuel. É interessante, nós lemos o texto bíblico, no início do capítulo 3, fala que não havia visão de Deus manifesta naqueles tempos. Deus não falava, Deus não se manifestava. A voz de Deus havia sido perdida naqueles dias. Mas Samuel, esse jovem menino morando ali, junto com Eli, um sacerdote corrompido com a sua casa em corrupção, ele está ouvindo e percebendo a voz de Deus. Samuel, na verdade, está abrindo uma janela na sua geração, uma janela de percepções outra vez sobre um Deus que existe, de um Deus que se relaciona, um Deus que fala, um Deus que se manifesta. É sobre isso que nós precisamos falar hoje. Quero te falar sobre sua responsabilidade para você que nesse tempo da história está deitado, você que está prostrado nesse tempo, mas que Deus está te chamando para manter a lâmpada do templo acesa. Nenhuma palavra aqui está desconecta. O texto está sendo narrado de uma maneira tão propícia quando fala que antes que a lâmpada se apagasse, aquela lâmpada não poderia se apagar. Era já o início daquela noite ali para se dormir e alguém que tinha a responsabilidade de manter a lâmpada acesa não estava fazendo isso. Mas pior do que isso, é possível de que nem havia mais naqueles dias tanta responsabilidade sobre o manter-se a lâmpada acesa. Mas o texto dá uma ênfase no fato de que a lâmpada está se apagando e que Deus está chamando Samuel exatamente nesse tempo. Nós vivemos dias de cumprimento da palavra profética da boca do próprio Jesus, que disse que se por multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria, o amor de muitos se apagaria. Mas nós também estamos vivendo nos dias em que a voz de Deus disse que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito Santo deles sobre toda a carne, sobre homens, mulheres, filhos, filhas, servos, escravos, todos veriam a glória de Deus. Mas isso não acontecerá sem homens que se posicionem. Isso não acontecerá sem homens que primeiro se levantem. O texto fala que Samuel se levanta e vai. Samuel se levanta, por mais que ele vai ao encontro de Eli, porque ele não entendia que era Deus chamando por ele, mas havia disposição no coração de Samuel para ir. Deus está te chamando agora, primeiro para te levantar. Ele está te chamando agora para primeiro se despertar. E segundo, Deus está te chamando para se dispor a ir, a entender o próximo passo, depois de ouvir a voz dele. Deus fala, Ele está falando e a voz dele está sendo liberada sobre a terra nesses dias. Você precisa dispor seu coração para, ao ouvir, obedecer e se posicionar diante daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Eu desafio o seu coração a pedir para Deus: Deus, eu quero ouvir sua voz. Deus, eu quero perceber sua voz. Nesse dia de jejum, nesse dia de oração, peça isso a Deus ao longo do seu dia. Coloque aí despertadores para despertar ao longo do seu dia. E quando seu telefone despertar com esse despertador, a sua oração vai ser: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Deus, eu desejo ouvir sua voz. Fala comigo. Eu quero perceber sua voz. E entenda, talvez a voz de Deus não vai vir de maneira audível para você. Talvez a voz de Deus venha com uma mensagem que você receber. Talvez a voz de Deus venha através de uma conversa com alguém. Talvez a voz de Deus venha pelos sinais. E você entenderá, porque o Espírito que está em você vai dizer para você a respeito dos segredos de Deus. A palavra em Isaías fala que há uma voz que estará próximo de nós, atrás de nós, dizendo: este é o caminho, siga o caminho nele. Então, quero te encorajar nesse dia. Abra o seu coração para ouvir Deus. Abra o seu coração para se colocar de pé. E abra o seu coração para se dispor para aquilo que Deus quer fazer através de você e aquilo que Deus quer restaurar através da sua vida nesse tempo. E entenda, você tem algo tão poderoso, tão glorioso, vindo da parte de Deus, que Ele quer usar para redimir e para operar algo tão glorioso, tão poderoso nos nossos dias e na nossa geração. Deus te abençoe.